mais uma reflexão de caminhar na graça. Da onde vem a nossa salvação? Ela é resultante do nosso esforço, do nosso empenho? Ela é resultante do que possamos fazer para tentar agradar a Deus? Nós alcançamos a Deus por meio de nossa sabedoria, de nosso empenho, de nosso esforço? Isso que a gente precisa entender. Não. Toda a nossa salvação e reconciliação está na loucura da pregação. Nós anunciamos e precisamos anunciar Cristo crucificado, o poder de Deus. Poder que nos salva, que nos reconcilia, e entendemos que é através da sua morte naquela cruz que nós somos reconciliados com Deus, que Ele revela o seu poder e que Ele nos compra para Deus, nos tirando do pecado, nos tirando do império das trevas, nos conduzindo para o reino do seu Filho, nos conduzindo para expressarmos as suas virtudes. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, 23 e 24, diz assim: mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, revelada, encarnada, expressa, que manifesta Deus ao mundo. Nós precisamos entender que não se trata do nosso esforço, não se trata do nosso empenho, mas de conhecermos a Deus, conhecermos a Cristo, a quem Ele enviou. Pois Ele é o poder que nos salva, nos reconcilia, nos concede da vida eterna. Nós precisamos entender que a obra de Cristo, a loucura da pregação, a cruz, é o que nos salva. Jesus mesmo disse ensinando: quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É através da morte, do morrer para nós mesmos, para a nossa vontade, que nós conhecemos o nosso Deus. Pois é através da aniquilação, ou seja, do despir da natureza humana, do esvaziar de nós mesmos, no sentido de uma forma de pensar, uma maneira de viver, um fundamento de vida, para entendermos e conhecermos a Deus e o que Ele fez em nosso favor, para que a gente possa viver e experimentar da verdadeira vida, que está em Cristo Jesus. Não existe outra maneira de conhecermos a Deus, não tem outra maneira de conhecermos a salvação, a reconciliação e experimentarmos da vida verdadeira que está em Deus. Nós precisamos entender isso. Toda a obra de Cristo foi para nos salvar, nos reconciliar com Deus. Ele com sua oferta nos compra, para nos ensinar que nós precisamos viver da mesma maneira, ou seja, sermos oferta em favor das pessoas para que elas possam ter a oportunidade de conhecer Deus, conhecer da sua vontade e do seu querer. Não existe vida fora de Deus. E a gente precisa entender que não se trata de religião, não se trata de religiosidade, mas de uma maneira de viver que expressa os valores eternos, que revela a loucura da pregação, que manifesta a justiça de Deus, que expressa a graça, o amor, a compaixão diante das pessoas. Precisamos entender isso e vivermos a plena vontade de Deus que nos é concedida gratuitamente por meio da obra que Cristo revelou naquela cruz, pagando um alto preço para que nós pudéssemos ser comprados para Deus. Não requer de nós o esforço, o empenho para alcançar isso. Mas tendo sido alcançado por Deus, precisamos entender que temos que viver o reino de Deus neste mundo, nos empenhando, rejeitando a natureza humana, esvaziando da natureza humana, nos despindo dessa natureza para revestirmos de Cristo e revelarmos Cristo em nossas ações e assim manifestarmos o Pai ao mundo. Que a gente possa entender, compreender e buscar o conhecimento de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.
Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site, ouça as outras reflexões.